Pronto. Então, a gente vai estudar concordância vertical em dois momentos. No primeiro deles, a gente vai trabalhar as rampas. Tá? Eu tenho um terreno que tem uma determinada configuração altimétrica, tá? E eu vou ter que atender às condições de projeto. A gente já viu isso quando estudou as classes técnicas do DENIT. Tá? Depois que eu estudar as rampas, ou seja, definir as rampas ascendentes e rampas descendentes que vão conformar a configuração geométrica vertical da estrutura da estrada, a gente vai projetar a curva. Para isso, né, para estudar as rampas, a gente vai trabalhar com o perfil longitudinal. Vocês já fizeram isso na topografia, por exemplo. Vocês fizeram um levantamento na estradinha ali do Centro de Ciências Agrárias, né, levantando a altimetria de uma sequência de postes. Não foi isso? E ali você tinha a altimetria desses elementos sendo identificada. Na estrada, a gente vai fazer uma tarefa semelhante, só que a gente vai, na verdade, pegar o eixo da estrada estaqueado a cada 20 metros e vai obter a altimetria desses espaços, né, desses pontos a cada 20 metros. Com isso, a gente vai construir um perfil. A estrada possui tanto um perfil longitudinal, que é o que nós vamos trabalhar hoje, assim como ela também possui, por exemplo, um perfil transversal, perpendicular ao eixo da estrada. Porque a estrada tem sua estrutura, ela tem as suas faixas de tráfego, os seus acostamentos. Então, a plataforma da estrada também vai precisar ser analisada transversalmente. Mas, nesse primeiro momento, a gente está interessado em estudar o perfil longitudinal. Né? Na junção do perfil longitudinal com o perfil transversal, a gente vai, por exemplo, calcular os volumes. Por enquanto, a gente vai olhar o perfil longitudinal, que é o perfil do relevo. Em cima desse relevo, a gente vai jogar as rampas que o projeto vai exigir. E aí a gente vai conseguir comparar o perfil do terreno com o perfil da estrada, com o grade da estrada. E assim a gente vai identificar regiões que vão haver cortes e regiões onde vão haver aterros. Calculando assim áreas de corte, áreas de aterro, que depois vão ser transformadas em volumes. Volumes de corte e volumes de aterro. E são os materiais que vão ser movimentados durante o processo de terraplanagem, que é um assunto que vocês vão detalhar com o professor Weber. Então a gente vai ter um perfil representando no eixo das abscissas o estaqueamento da estrada e no eixo das ordenadas as cotas. E aí vou ter as cotas do terreno natural, né, e esses pontos vão ser ligados por linhas tracejadas, representando o perfil do terreno, e normalmente uma linha contínua representando o perfil da estrada. O perfil da estrada corresponde ao grade. Tá? O grade, na verdade, é o perfil do eixo da estrada, que vai ser composto por rampas e curvas verticais. Hoje a gente vai estudar que condições as rampas precisam atender. Da mesma forma que lá na concordância horizontal eu defini as tangentes, e existiam uns pontos de interseção entre as tangentes, que depois foram concordadas por curvas, aqui eu vou ter no lugar das tangentes, eu tenho as rampas. E a ligação, a conexão entre duas rampas se dá nos que nós vamos chamar de pontos de interseção vertical, P e V. O PI ganhou uma letra a mais, que é o V, indicando que é ponto de interseção vertical. Esse P e V vai dar lugar depois às curvas verticais, que vão promover a concordância entre a primeira rampa e a segunda rampa. Aqui eu tenho uma ilustração, né, não está bem naquela configuração de perfil do terreno tracejado, ele está contínuo, né, mas essa é uma pequena ilustração. Eu tenho aqui, né, essa elevação no terreno, ó, depois eu tenho uma depressão, uma região do terreno mais alta e mais baixa. Eu tenho aqui duas, né, configurações, uma de elevação e uma de depressão no perfil do terreno. E aqui abaixo dele eu tenho uma proposta de grade. Né? A gente vai chamar de grade reto, se eu olhar só para as rampas, tá? Sem considerar aqui as curvas verticais. Tá? Se eu olhar só essa rampa, ela vai ter um ponto final aqui, que é o ponto de interseção vertical. Iniciou-se uma segunda rampa que morre aqui, desculpe. Ela termina aqui no segundo ponto de interseção vertical, e depois eu tenho uma terceira rampa. Então, eu tenho uma sequência de 3 rampas. Onde as rampas estão abaixo do perfil do terreno, eu tenho áreas de corte. Eu vou tirar material para chegar nessas cotas. E nos locais onde eu estou com o terreno abaixo do grade da estrada, ou seja, o grade da estrada está acima do terreno, eu tenho uma região de AT. Ok? Bem, quem vai escolher a posição desse grade é o projetista, atendendo às exigências do projeto, de rampas que precisam ser respeitadas os seus limites máximos, mas também nós vamos ter limites mínimos. Né? Eu não posso ter grade zero, porque lembre que eu tenho uma estrada a céu aberto. Né? Não é um projeto de engenharia coberto.
Então, eu tenho que me preocupar com o escoamento da água da chuva, a água superficial, né, a água vai escoar aqui e eu preciso garantir condições de drenagem que garantam que não vai acumular água e os veículos não vão sofrer o fenômeno de aquaplanagem. Né? Quando acumula água na pista, o veículo perde contato com o pavimento e a gente perde controle direcional e de velocidade. Tá? Então, para evitar isso, eu tenho que promover o dispositivo de drenagem, que é garantida a drenagem com a inclinação mínimas a serem respeitadas. Bem, já existe uma inclinação transversal, que é o que eu chamei de abaloamento, tá? Em torno do eixo da estrada. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar justamente isso, porque na minha cabeça, mesmo com o grade 0, com essa inclinação entre os eixos da estrada, entre os bordas da estrada interna e externa e o eixo, daria para treinar a água, não? Pontualmente sim. Mas quando eu analiso uma grande extensão de trecho, esse abaloamento de 2%, ele vai se tornando mais complicado de se garantir essa drenagem, tá? E aí, principalmente, quando eu tenho situações onde a plataforma está em corte, onde a água do terreno, o terreno está numa cota mais alta do que a plataforma da estrada. Nesse tipo de situação, eu vou ter escoamento da água do terreno natural para dentro da plataforma. E aí é mais uma situação mais crítica que vai também exigir um maior cuidado com relação a esse escoamento longitudinal. Então, a gente vai ter, sim, além do abaloamento, que vai tirar a água do eixo da pista e jogar para as bordas, eu também tenho que promover o escoamento longitudinal. Até porque, se você jogar num trecho de corte, né, vamos colocar aqui a seção transversal em corte. A seção em corte é o seguinte, o terreno está aqui numa cota, eu fiz um talude aqui, vai implantar a estrada, né? A plataforma da estrada está aqui, ó, abaixo da condição do terreno natural. Por mais que eu promova um abaloamento aqui de 2% nas faixas de tráfego, de 5% nos acostamentos, lembre que longitudinalmente eu vou estar sempre com água, a tendência da água é migrar para a região mais baixa. Tá? Então eu tenho que fazer com que essa água ela percorra longitudinalmente também a estrada, para sair dessa região. Eu não posso acumular essa água aqui nas bordas da pista. Ok? Então, de qualquer forma, tem que ter um escoamento longitudinal. Tem um escoamento transversal para tirar imediatamente a água da plataforma, mas ela vai para sarjetas. Ela vai para o acostamento, para a sarjeta, e vai percorrer um caminho longitudinalmente, até ela encontrar algum dispositivo de drenagem que tire essa água da plataforma, como um todo. Ok? Bem, então eu vou ter que definir essas rampas atendendo critérios mínimos e máximos de inclinação, que vão ser estudados hoje, tá? E na aula de sexta nós vamos estudar esse elemento aqui, que é a curva. Né? Como é que eu vou fazer essa rampa concordar com essa outra. O objetivo hoje é a gente estudar simplesmente que rampas são essas e como é que elas são projetadas. Bem, as rampas, elas sofrem pouca influência, elas geram uma pouca influência nos automóveis, nos veículos de passeio, porque os automóveis, eles têm como característica uma relação entre a potência do motor e o peso total deles, é uma relação muito favorável. Por exemplo, se você considerar um automóvel normalmente ele tem 100 a 120 cavalos de vapor. O motor desse veículo tem mais ou menos essa potência, tá? E ele tem um peso, isso aqui é a potência do motor, e ele tem um peso, mais ou menos, um PBT, né, um peso bruto total, da ordem de 1,5 toneladas, 2 toneladas, tá? Então, vamos botar aqui o extremo, 2 toneladas. Isso gera uma relação potência-peso, porque o que é importante para ganho de velocidade e aceleração? É a relação entre a potência do motor e a carga que aquele veículo transporta. Então, ele tem aqui uma relação potência-peso da ordem de 50 cavalos por tonelada. Um automóvel. Os caminhões, tem caminhão com 3 cavalos por tonelada, os menos potentes, e os que tem maior relação potência-massa, chega a 13. Não é muito mais do que isso. Então, a gente tem... Por quê? Porque eles têm, por exemplo, um motor de 420 cavalos, 450 cavalos, mas eles transportam 70 toneladas, 63 toneladas, até 74 toneladas, que é o limite máximo, né, dos nossos caminhões nas rodovias brasileiras. Então, por maior que a potência do motor seja, não dá para comparar o PBT de um veículo desse com um automóvel.
Tá? Então, enquanto que os automóveis têm uma potências extra aí que garante vencer uma rampa sem dificuldades, nos veículos comerciais, principalmente caminhões, essa situação ela é bem mais complexa. Então, os automóveis, eles aguentam bem até 7, 8% de rampa. Olhando para o tráfego de uma forma geral, a gente não pode passar muito de 3%. As coisas acima de 3%, as rampas com inclinações acima de 3% já vão gerar algum impacto nos caminhões. Nas normas, a gente tem rampas máximas de 3% a 9%. Se a gente considerar as rodovias até a classe 4A, é 8%. Né? A gente, na norma brasileira, não chega a 9%. As rampas máximas são 8%. E isso vai depender de duas características principais, a definição dessas rampas máximas. A velocidade de projeto da classe de rodovia e as condições topográficas. Então, por exemplo, classe 0, velocidade de projeto é 120 km por hora no relevo plano. E no relevo plano, a inclinação máxima é 3%. A gente já viu isso. Quando eu vou, na mesma classe, sair de um terreno plano para ir para um terreno ondulado, depois para um montanhoso, essas velocidades vão sendo afrouxadas. Aqui eu vou para 100, aqui eu vou para 80. Por quê? Porque o terreno vai ficando mais difícil de ser trabalhado, porque ele é mais íngreme, é cheio de acidentes, e vai ficando mais caro fazer intervenções para suavizar rampas e garantir velocidades maiores. Então, a gente vai diminuindo o limite, né, a velocidade de projeto, e vai autorizando rampas mais acentuadas. Tá? É uma forma de ajustar, de adaptar uma condição desfavorável de relevo, tá? Para que a obra não entre, inclusive, numa situação de comprometimento da sua viabilidade econômica. Certo? Então, se a gente olhar o manual, o que a gente encontra é isso aqui. As 4 classes de projeto, para cada tipo de relevo, as rampas máximas que podem ser utilizadas. Então, eu tenho esse facilitador. Né? Quando o terreno vai ficando mais acidentado, eu vou permitir uma rampa com maior inclinação. Aí fica mais fácil da gente ajustar, ter menos movimentação de material para atender a 5%, por exemplo, do que está amarrado com 3% numa rodovia classe 0. Como eu falei, a rampa mínima nos cortes ela precisa existir, né, na ordem de 1% para garantir a drenagem. Tá? E se eu estiver trabalhando com aterros, eu posso utilizar um pouco menos de rampa, eu posso trabalhar até 0,5%. Né? Porque no aterro o que acontece é o seguinte, o terreno está numa cota, eu tenho aqui a plataforma da estrada mais alta do que a condição do terreno natural. Então, naturalmente, já é mais fácil de garantir a drenagem dessa água. Tá? Então, eu posso ter só 0,5% de inclinação. Mas você vê que eu nunca tenho 0% de inclinação. Porque, de qualquer forma, 0% vai acumular água em alguma região. Até mesmo, como o pavimento, ele não tem... aqui e acolá aparece alguma deformação, né? E se eu estou no grade 0, a água acumula naquela área. Então, o pavimento ele vai sofrer, ao longo do tempo, algum tipo de deformação, né? Seja por um excesso de peso, seja por algum desgaste. Então, estar com 0% de grade qualquer deformação dessa vai acumular água. Então, é melhor que eu tenha alguma inclinação para que essa água não fique sobre o pavimento. Então, nunca 0%. 1% é o mínimo, né, nos cortes e 0,5% no aterro. Bem, além de estabelecer uma rampa máxima, em termos de percentual dessa rampa, a gente também precisa delimitar um limite de comprimento dessa rampa, que é o que nós chamamos de comprimento crítico de rampa. Tá? Eu não posso ter uma rampa, por exemplo, de 5% indefinidamente, com 2, 3, 4, 5 km de extensão. Existe um limite para essa rampa, para que os veículos não tenham uma perda significativa de velocidade. Ok? Aí a gente pode intuitivamente pensar em duas soluções. Não, então em vez de ter uma grande rampa, em vez de ter 500 metros de rampa, 600 metros de rampa, eu faço o seguinte, eu boto 200 metros de rampa, depois eu jogo uma plataforma plana, ou com uma menor inclinação, depois eu jogo mais 300 metros, faço curvas menores sucessivas. Né? Seria a solução de trabalhar com sucessão de rampas curtas. Só que isso gera um problema, que é um problema de visibilidade nas ultrapassagens. Né? Eu estou esticando muito um trecho de rampa sem condições favoráveis de visibilidade. E aí isso compromete a visibilidade. Não é a solução razoável de se tomar. E outra solução, é só ter uma rampa de grande extensão. Uma rampa só com grandes extensões. Também eu caio no problema de que a velocidade dos veículos ela vai se deteriorar ao longo da rampa
e vai comprometer a condição de ultrapassagem, né? Eu vou ter veículos mais rápidos, automóveis, por exemplo, que sofrem menos do impacto das rampas, eles vão querer fazer ultrapassagem em locais normalmente de difícil visibilidade, promovendo ultrapassagem forçada, aumentando o risco de acidentes. Tá? Então, a gente não vai desrespeitar esse comprimento crítico de rampa e também não vai estar, como solução paliativa, intercalando pequenos trechos de rampa com trechos de platô. Certo? A gente normalmente vai fazer o quê? Eu vou tentar trabalhar com o comprimento crítico de rampa. Se o comprimento que eu propus no meu trecho ultrapassa esse limite, eu vou suavizar o grade ou eu vou implantar uma faixa adicional. É isso que a gente vai ver agora, com o detalhamento do conceito de comprimento crítico de rampa e qual é a abordagem que pode ser dada. Então, esse comprimento crítico vai ser função eminentemente da relação potência-massa, potência do motor com relação ao peso do veículo. Tá? Às vezes você vê na literatura peso-potência, às vezes você vê potência-peso, mas é a relação entre as duas variáveis. Quanto de potência o motor tem com relação ao peso que o veículo possui. Vai depender da perda de velocidade que eu vou considerar que existe ao longo da rampa. Bem, existem estudos de segurança viária que mostram em rodovias de pista simples, o que é a rodovia de pista simples? Uma faixa de tráfego por sentido, é isso? Ou seja, as oportunidades de ultrapassagem são extremamente limitadas, é só onde realmente tem visibilidade. Nesse tipo de situação, os estudos mostraram que uma redução na velocidade na ordem de 20 km por hora no tráfego já compromete as condições de segurança. Então, se eu tenho uma rampa ascendente e o veículo já começou com 80, digamos que 80 seja a velocidade de projeto, ele começou com 80 e baixou para 60. A partir daí, já existe uma perda significativa nas condições de segurança, porque os veículos que não sofrem a ação da rampa vão cada vez mais ter necessidade de promover ultrapassagens forçadas vão gerar comprometimento das condições de segurança, um aumento no índice de acidentes. Isso acontece nas rodovias de pista simples. Quando a rodovia de pista dupla, ou seja, eu tenho duas faixas por sentido, né, vou colocar aqui um canteirozinho central só para indicar, duas faixas por sentido, as oportunidades de ultrapassagem são maiores, obviamente, né? Mas mesmo assim, existe um aumento no nível de acidentes quando a redução de velocidade atinge 35 km por hora. Ok? Então, mesmo nas rodovias de pista dupla, ainda é importante a gente se preocupar um pouco com o efeito das rampas. Só que é menos crítico. De uma forma geral, os manuais falam em 25 km por hora. Para qualquer uma das duas, uma redução de 25 km por hora na velocidade já indica que eu estou chegando no meu comprimento crítico de rampa. Então, a definição de comprimento crítico de rampa é a seguinte: é a extensão máxima que eu posso ter numa rodovia, em uma rampa, de forma que não haja, né, de forma que a redução de velocidade não comprometa as condições de segurança. Tá? Ou seja, de forma que haja uma redução mínima nessa velocidade que não comprometa a segurança viária. Tá? Qual é esse maior comprimento? Ele vai depender da potência do veículo. Então, a gente vai utilizar um veículo de projeto. Assim como vocês calcularam o ΔL, né, lá no cálculo da sobrelargura, para definir a largura adicional que precisa existir na curva para acomodar o balanço dianteiro, o entre-eixo do veículo, aqui eu também vou usar um veículo de projeto, só que a minha preocupação não está associada às dimensões do veículo, está associada eminentemente à relação entre o peso dele e a potência do motor. Okay? Vai depender da perda de velocidade que eu estou assumindo. Eu vou assumir que a redução é de 25, é 20 ou é 35, tá? Depende disso. Depende da velocidade que eu assumo que o veículo possui no início da rampa. Né? Normalmente a gente trabalha com a velocidade de projeto, assume que ele entrou na rampa com a velocidade de projeto. E qual é a velocidade no final da rampa? Tá? Que é associada, na verdade, a essa condição de perda de velocidade. Eu vou olhar qual a velocidade que ele chegou ao final da rampa, sem que prejudique a condição de tráfego. Então, aqui no caso seria VP menos o 20, né? Ou VP menos 30 ou 35, né? Vai depender de qual o critério que você está fazendo uso no projeto. Tá? A velocidade final aqui é VP menos a redução, né? VP menos esse valor aqui, por exemplo, 25. Ok? Bem, existem gráficos nos manuais, tipo esse daqui, que mostram
Esse gráfico é o gráfico de um tipo de veículo. Eu tenho um veículo de projeto que tem uma dada relação potência-massa e estão simulados aqui o comportamento desse veículo nas rampas. Tá? Então, no eixo do X, eu tenho o comprimento crítico. No eixo do Y, eu tenho a rampa, que ele está subindo. Tá? E essas curvas, cada uma delas indica uma taxa de redução na velocidade. O valor mais usado é 25 km por hora de redução. Então, essa curva que está desenhada em verde. Então, se eu assumir, para o meu conceito de comprimento crítico de rampa, que é o comprimento máximo de forma que não haja uma redução na velocidade maior do que 25 km por hora. Certo? Então, velocidade de projeto, por exemplo, era 80. Eu assumi que eu posso ter até 55, ou seja, uma redução de 25 km por hora. Aí eu vou olhar para aquele veículo de projeto, por exemplo, numa inclinação de 5%, eu venho aqui e vejo na inclinação de 5% qual é o comprimento crítico de rampa. Por exemplo, digamos que aqui deu 250 metros. Vou ver lá no meu projeto. Eu peguei uma curva, peguei um terreno que tinha uma configuração de relevo, e aí eu vou substituir. Aqui eu vou jogar uma rampazinha de 2%, ascendente, tá? E aqui eu boto uma rampa de 5%. Tá? Que é essa inclinação aqui. Bem, lembra que assim, eu desenhei aqui de propósito, nesse sentido, né? 2% a gente associa inclinações positivas às rampas ascendentes, inclinações negativas às rampas descendentes. Óbvio, isso depende do sentido do estaqueamento, né? No sentido contrário, eu tenho uma inversão nos sinais, mas o estaqueamento está nesse sentido, né? De A para B. Então, eu joguei 2% aqui e depois a rampa ficou favorável ao movimento, né? Não é problema. Só que eu tenho que lembrar que tem gente trafegando na estrada de B para A. Então, a análise nesse outro sentido é feita considerando-se uma rampa de 5%. Por isso que eu coloquei aqui o valor 5%, qual seria o comprimento. Então, esse comprimento, quando eu fizer esse tipo de análise, é assumindo que eu estou percorrendo agora a estrada de B para A. Qual é o comprimento que eu tenho no meu projeto para que ele possa utilizar essa inclinação? Então, se eu encontrar lá, por exemplo, 300 metros, significa dizer que está incompatível com o comprimento crítico. No máximo, conforme esse gráfico aqui, para esse veículo de projeto, eu teria que ter no máximo 250 metros. E aí, quando acontecer isso, o comprimento é maior do que o comprimento crítico, tem duas soluções. Ou eu vou alterar a inclinação da rampa, então eu não vou trabalhar com 5%, eu vou trabalhar, por exemplo, com 4%. Aí eu venho agora e olho 4%, nessa mesma curva aqui, ó. Onde é que eu estou caindo? Ah, caiu agora mais à frente. Digamos que daqui para cá eu tenha 320 metros. Beleza. O meu comprimento é só 300, então se eu jogar 4%, eu atendi o limite. O meu L crítico não foi vencido. O meu L é menor do que o crítico. Tá? Então, uma solução é essa. É suavizar o grade. Segunda solução é implantar uma faixa tradicional. Então, por exemplo, numa rodovia de pista simples, iniciou a rampa nesse ponto aqui, ó. Nessa seção aqui eu iniciei a rampa vertical. Iniciou, nesse quilômetro aqui, quilômetro 10, iniciou uma rampa vertical. Uma rampa ascendente, tá? Ela tem 5%, vamos seguir esse exemplo. Ela tem 5%, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa situação acontecer até os meus 250 metros, que é o limite. Quando chegar a 250 metros de rampa, ascendente a 5%, eu crio uma faixa a mais aqui. Eu alargo aqui a plataforma e crio uma faixa adicional. Enquanto tiver com essa inclinação de 5%, essa faixa adicional vai existir. Para quê? Para o veículo lento vir para a faixa adicional e deixar passagem para os veículos de melhor desempenho. E aí eu resolvo o problema de segurança. Ok? Essa faixa adicional ela vai existir. Normalmente ela existe até o final da rampa. Quando eu mudo o grade da rampa, favorável ao movimento, aí ela deixa de existir e os veículos que estão na faixa adicional voltam para a faixa principal. Essa faixa também é chamada terceira faixa, no caso de rodovia de pista simples. Isso aqui também existe, inclusive, em rodovia de pista dupla. Eu crio uma terceira faixa, não seria a terceira faixa, né? Porque, no caso aqui, a gente chama terceira faixa quando eu tenho duas e crio uma terceira.
Normalmente a gente chama faixa adicional, só. Quando é rodovia de múltiplas faixas, eu acrescentei mais uma. Aí você pergunta, professor, precisava acrescentar mais uma se já existem duas? Em algumas situações precisa, por quê? Porque essa deterioração na velocidade compromete a capacidade da via. E aí, às vezes, gera congestionamento, dependendo do volume de tráfego que tem nessa via, de 2, de 3 faixas, quantas forem. E aí eu crio a faixa adicional para melhorar a condição operacional, mesmo numa rodovia de pista dupla. Tá? Mas, como eu falei, se a pista é dupla, o critério não precisa ser tão crítico como uma redução de 25 km, pode ser mais, 30, 35, 40. Tá? Eu sou menos rigoroso na perda de velocidade quando a rodovia tem mais de uma faixa por sentido. Essa é a decisão técnica do projetista, né? Ou alterar a inclinação ou acrescentar uma faixa adicional. Normalmente, só uma dúvida, esse comprimento crítico, ele é medido na horizontal ou é tipo a inclinação da pista? É na horizontal. Esse é um detalhe que a gente vai perceber quando for sexta-feira, dimensionar os parâmetros da curva vertical. Por exemplo, uma curva vertical, eu tenho duas rampas verticais, né? Uma 2% aqui e menos 3% aqui. Aí, quando a gente vai calcular, fazer o estaqueamento em cima da estrada, na verdade, eu estou pegando a projeção desses pontos no plano horizontal. Tá? Então, assim, essas distâncias aí, elas são mensuradas no projeto em cima do plano horizontal, em cima da planta da concordância horizontal. Tá? Então, a distância não é em cima da rampa, a distância é no plano horizontal. Dá uma diferença, óbvio, mas não é uma diferença pouco significativa, porque lembra que as rampas é 2%, 3%, chega no máximo a 8%. Tá? Mas o estaqueamento na estrada, ele segue o que a gente já estudou na concordância horizontal. Ok? Bem, essa é uma forma de se fazer a análise do comportamento do caminhão na concordância vertical, nas rampas, tá? Ela é uma análise pontual, né? A gente está analisando curva a curva. Só que esse tipo de análise ele tem uma série de limitações. Por exemplo, digamos que eu tenho um trecho de 2 km. Nesses 2 km eu tenho 3 rampas verticais, tá? Como é que eu vou estar sempre assumindo que o veículo está entrando na rampa com a velocidade de projeto? Eu não posso garantir isso, porque depende do que aconteceu antes disso. Eu posso ter rampas sucessivas. Tá? Eu posso estar vindo de uma rampa ascendente e entrar numa outra. Ou eu posso estar vindo de um trecho plano, de grande extensão, que o veículo voltou a ganhar velocidade, e aí tudo bem, ele entra na velocidade de projeto. Mas eu nem sei, garanto isso. As condições de geometria podem variar e eu não ter sempre essa condição atendida, né? Que a velocidade inicial seja a velocidade de projeto. Para esse tipo de situação, a gente pode fazer uso de modelos onde a gente analise o comportamento do veículo ao longo de todo um trecho. Tá? E aí vai ser sempre trabalhado as características do veículo, em termos da sua potência massa e das suas configurações de motor, de câmbio e de diferencial. Tá? Com isso, a gente consegue simular o desempenho dele em termos de velocidade e aceleração e identificar os trechos onde eu preciso, por exemplo, ter uma faixa adicional. Aqui eu tenho um exemplo de um caminhão. Ó. Esse é um caminhãozinho unitário, um caminhão pequeno, que faz normalmente entrega urbana, um caminhão baú, que tem uma potência de 150 cavalos, né? Então nem é tão maior do que um caminhão, do que um automóvel na ordem de 100 cavalos. Mas você vê que é um F4000, é um veículo pequeno, tá? Ele tem 4 toneladas, mais ou menos, aí, de capacidade de transporte. E esse tipo de veículo a gente pode utilizar para simular o comportamento dele em rampas. Assim como caminhões articulados ou combinações de veículos de carga, a gente entra com a configuração do veículo como um todo para fazer essa análise. Para conseguir fazer isso, a gente precisa apresentar para vocês, ainda que seja de forma sucinta, para vocês pelo menos entenderem como é que esse processo é feito, né? Não necessariamente vocês vão trabalhar com esse tipo de análise, mas só para vocês entenderem um pouco como é que isso é feito e se por acaso encontrarem um software de simulação de desempenho de caminhões, vocês saberem onde aquelas informações estão sendo tiradas, né? Então, para isso a gente precisa entender um pouquinho as características do veículo. Eu costumo dizer que o engenheiro civil, né, a minha formação é em engenharia civil,
a gente, quando vai projetar uma estrada, a gente não pode se limitar aos conceitos e aos conhecimentos da engenharia civil, porque a gente vai projetar uma infraestrutura para um veículo. E eu preciso também, de alguma forma, conhecer como é que esse veículo funciona, para que a minha via esteja adequada às restrições desse veículo. E vice-versa, né? Quem projeta o veículo, né? Os engenheiros automotivos da indústria automobilística e de caminhões, eles precisam também entender um pouquinho da estrada, né? Quais são as condições da estrada, os coeficientes de atrito, as distâncias de visibilidade que existem, né? Coisas que a gente utiliza aqui no projeto, eles precisam conhecer para verificar se o veículo que eles projetam consegue atender, né? Consegue se ajustar às restrições da via. Então, existe um meio de campo aí, uma interface entre essas duas áreas profissionais que precisa haver uma sobreposição de conhecimentos. E aí eu procuro sempre, eu acabei tendo que estudar isso aqui na marra, eu não tive formação, a minha formação também é como engenheiro civil, na UFC a gente tem muito pouco contato com a área da indústria de veículos. Quando eu fui pesquisar no doutorado, é que eu precisei investigar e estudar modelos e sistemas de veículos e configurações e características técnicas dos veículos para poder realmente aprofundar e identificar as restrições e avaliar a compatibilidade da via com o veículo. Então, eu trago aqui só algumas informações bem superficiais, mas que servem para dar uma noção a vocês de como é que um veículo funciona, né? Então, se eu tenho um motor a diesel, bem, esse motor ele tem uma faixa de rotação, né, onde a rotação mínima do motor a diesel é na ordem de 1000 RPMs, que é aquela rotação mínima porque o motor não morra, que não pare, né? Lembra que eu tenho aqui dentro do motor um conjunto de cilindros e pistões que vão estar promovendo a combustão do combustível, né? E vai movimentar os pistões e vai, com isso, gerar movimento. Tá? Então, a rotação mínima é em torno de 1000 e os motores a diesel vão até 2.800, mais ou menos, rotações por minuto. Essas rotações, efetivamente, não correspondem às rotações do eixo do veículo, né? Onde estão as rodas. Existem reduções, né? Você não tem nem como chegar nesse nível de rotação do eixo diretriz do veículo. Você vai ter uma primeira redução no diferencial do veículo, né, que é um dispositivo que, inclusive, faz uma transferência na rotação, né? Então, você tem um motor do veículo, e esse motor, acoplado a ele, existe uma barra, né, que vai girar, né, o eixo do veículo, né? Quem já olhou embaixo de um veículo, num caminhão, por exemplo, vê um eixo que gira, né? E esse giro é promovido pelo motor do veículo. E eu tenho acoplado aqui a ele, né, o eixo das rodas. Esse aqui, eu estou desenhando só um eixo, né, o veículo tem 2 eixos ou mais, mas esse eixo aqui, ele tem esse dispositivo aqui, que é chamado de diferencial, que ele promove a mudança na rotação. Essa barra está girando aqui nesse sentido, né, assim, por exemplo. E agora eu vou transformar esse torque, esse giro aqui, ele vai vir para o eixo do pneu, né, na roda. No eixo diretriz, na roda tracionária do veículo, que pode ter mais de um, inclusive. Né? Eu posso ter 2 conjuntos de rodas tracionadas. Imagina que eu tenho um veículo 4x2, então é só num dos eixos que ocorre essa rotação. Bem, isso aqui, o diferencial é esse dispositivo que promove essa alteração no sentido da rotação. E ele também diminui a quantidade de rotações. Tá? É o diferencial. Além do diferencial, a gente tem uma caixa de marcha, que é um conjunto de engrenagens que vai fazer com que as rotações também sejam reduzidas. Né? Por exemplo, o nosso automóvel normalmente tem de 1 à 5ª marcha. Na primeira marcha, eu tenho uma maior quantidade de dentes nas engrenagens, e aí eu tenho mais reduções. A partir do momento que eu saio da primeira para a 5ª marcha, eu estou diminuindo as reduções e estou aumentando a quantidade de rotações no eixo do veículo, nas rodas do veículo. Tá? Com isso, as velocidades aumentam, da primeira até a 5ª marcha. Então, cada marcha tem uma faixa de velocidades. Quando eu estou na 2ª marcha, eu não consigo ultrapassar uma determinada velocidade, tá? Que é determinada no projeto do veículo. Por mais que eu acelere, o veículo fica... Né, você sente que o veículo está pedindo marcha. O que está acontecendo? Eu quero ganhar velocidade, mas eu não consigo naquela marcha. Eu tenho que mudar o conjunto da marcha, né, a engrenagem, que vai... permitir uma menor rotação, uma menor redução na quantidade de rotações. Bem, então essa aqui é a rotação do motor. Eu tenho, em função disso, a potência, né? Eu tenho aqui, à medida que a quantidade de rotações aumenta, na verdade, na situação de rotação máxima, eu tenho a potência máxima do motor em uso,
ok? E aqui eu tenho a configuração do torque, que é essa força tratora, né, esse movimento, essa força de colocar o veículo em movimento, que é exercida no eixo das rodas. Tá? Então, nas mais baixas velocidades, eu tenho um torque maior. Né, eu tenho uma maior intensidade de força para iniciar um movimento. E à medida que o movimento acontece, que o veículo começa a se deslocar, há uma redução desse torque. Esse último gráfico aqui é o gráfico de consumo de combustível. Tá? Então, a potência ela aumenta, né, à medida que a quantidade de rotação do motor aumenta, o torque tem esse comportamento, e o consumo de combustível ele tem um nível ótimo aqui, que é onde a gente procura operar o veículo. Né? Nessa região aqui, o torque está num nível ainda elevado, ó, e eu tenho uma potência também num nível ótimo. A gente chama isso aqui de nível ótimo, tá? de operação do veículo. É onde eu tenho um menor consumo de combustível, onde eu tenho mais vantagens positivas, né, em relação a esse consumo de combustível. Né? Já é visto trabalhar em altas rotações, por quê? Porque existe uma redução no crescimento da potência, né? Você vê que a curva aqui ela muda de inclinação, e há uma elevação no consumo de combustível. Então a gente procura trabalhar, operar o instrumento nessa faixa ótima de operação do motor. Bem, a força tratora, que é a força que realiza o movimento, né? O veículo ele é impulsionado pela força tratora do motor, ela depende da potência do motor diretamente e inversamente da velocidade, né? Vocês devem ter estudado essa equação na física. Só que aqui a máquina não é perfeita, né? Existem perdas, né? Definida aqui por essa variável n, que corresponde à eficiência da transmissão, que é normalmente da ordem de 82%. Tá? Existe perda, dentro da potência do veículo se transforma em força tratora, existe perda por calor, por exemplo. Né? O motor aquece, existe aumento na temperatura, então parte dessa potência não se converte em força de movimento, em força tratora. Tá? A gente tem aqui um desenho que mostra a força tratora do veículo e as resistências ao movimento. Tá? Existem 3 resistências ao movimento. As 2 primeiras são chamadas de resistências inerentes ao movimento, porque elas acontecem sempre que o veículo sai da situação V0. Quando ele sai do repouso, elas surgem, que são a resistência ao rolamento e a resistência aerodinâmica. E uma terceira, que é chamada resistência de rampa ou de grade, que ela só vai existir se tiver rampa. Se tiver no plano horizontal, ela não existe. Se tem rampa ascendente, ela é contrária ao movimento. E se tem rampa descendente, ela se soma ao movimento. Então, a gente vai trabalhar com a segunda lei de Newton. O somatório das forças é massa vezes aceleração. Quando a força tratora é maior que as resistências, eu consigo ter um movimento acelerado. A velocidade vai aumentar. Bem, quando a velocidade aumenta, a força tratora vai diminuindo, porque ela é inversamente, ela depende, como a gente viu nessa equação aqui, ó, ela depende do inverso da velocidade. Então, para aumentos na velocidade, essa força tratora diminui. E o que acontece com as resistências? A resistência, por exemplo, a do rolamento, ela é diretamente proporcional à velocidade. Assim como a resistência aerodinâmica. A resistência aerodinâmica, ela depende do quadrado da velocidade. Tá? Então, quando a velocidade vai aumentando, a força tratora vai diminuindo e as resistências vão aumentando, até que eu chego numa situação de equilíbrio, que é o que nós chamamos de velocidade de equilíbrio. Bem, só falando um pouquinho das resistências, resistência ao rolamento não avalia isso apenas como a resistência do atrito, não é a força de atrito da interface pneu-pavimento. Resistência ao rolamento está associada à resistência ao giro da roda do veículo, em toda a sua composição. Então, está associada à deformação do pneu. Né? O pneu não é uma roda perfeita, né? Ele sofre alguma deformação pela ação do peso do veículo. Tá? E como é que aquela roda gira? Então, existe uma deformação ali e é uma resistência ao movimento, tá? Chamada de resistência de rolamento. Está associada às partes internas do veículo, inclusive. Tá? Vai depender do peso do veículo e também da velocidade do veículo. E esses dois parâmetros são constantes, associados ao efeito de deformação do pneu e outros efeitos associados a esse movimento. A resistência aerodinâmica, como eu falei, ela depende da velocidade ao quadrado, tá? Então ela é extremamente sensível à velocidade, tanto que os veículos de Fórmula 1, né, assim como os próprios veículos aéreos, né, os supersônicos, existe uma extrema preocupação com a aerodinâmica, né, com a configuração desse veículo para reduzir ao máximo essa resistência. Porque, como são veículos de alta
velocidade, então os trens bala, né, o VLT, não VLT, o TGV na França, ou o Eurostar, né, que faz o tráfego, são trens de alta velocidade que circulam na Europa, o trem-bala no Japão, por exemplo, são exemplos de veículos onde existe uma preocupação muito grande com a aerodinâmica, que está muito associada à área frontal desses veículos. Tá? Então, eles são projetados com a área frontal bem reduzida, né, com todo um cuidado com a aerodinâmica para diminuir essa resistência, porque ela vai comprometer o ganho de velocidade e o desempenho desses veículos. Então, aqui são as equações básicas que são usadas, né, para o cálculo do coeficiente de penetração aerodinâmico. Tá? Então, existe o coeficiente de arrasto, né, ninguém vai entrar nesse nível de detalhes. Aqui eu tenho, por exemplo, só uma tabela. Os automóveis, eles têm uma área frontal em metros quadrados de 2,5 a 3,5 metros quadrados, aí eu tenho esses coeficientes de arrasto que são calculados. Os caminhões que têm área frontal maior já tem um coeficiente de arrasto maior, então já impacta mais fortemente na resistência aerodinâmica. E a terceira resistência é a de rampa. Então, eu tenho uma rampa ascendente, a inclinação dessa rampa aqui é alfa. Então, o veículo que está subindo aqui essa rampa, ele vai ter a ação do seu peso, sendo decomposto em duas componentes. P, seno de alfa, e P cosseno de alfa. P cosseno de alfa se anula com a normal, e P seno de alfa é contrário à força tratora, à força de movimento. Então, essa componente P seno de alfa, ela é considerada como sendo 10 vezes G, né, onde G é o peso, vezes I, que é a inclinação da rampa. Tá? 10 GI é a equação que normalmente a gente usa no cálculo da resistência de rampa. Okay? Com esse I aqui é uma em porcentagem de rampa. Tá? Bem, os veículos rodoviários, como eu falei, eles têm a quantidade de rotações do motor desse veículo passa por reduções, né, seja no diferencial, seja no câmbio, de forma que eu tenho faixas de velocidade para cada marcha. Tá? Então, em cada marcha eu tenho os limites. Aqui é um gráfico de força tratora por velocidade. É possível a gente representar as forças tratoras do veículo nas suas diversas marchas. Por que é que tem essas descontinuidades? Porque eu estou analisando, em cada marcha eu tenho a velocidade inicial e a velocidade final. Como a força tratora é inversamente proporcional à velocidade, eu vou ter intervalos. As menores velocidades eu vou ter um determinado nível de força tratora e depois eu vou ter, dentro desse intervalo, esses valores. Ok? Então, olhando para essa equação aqui e fazendo variar essas velocidades para cada marcha. Tá? Como cada marcha tem um intervalo de velocidades, da velocidade inicial até a velocidade final de cada marcha, aquele gráfico lá está ilustrando isso. A configuração da força tratora dentro de cada marcha. Ok? Então, é descontínua. Num veículo ferroviário, a quantidade de rotações numa locomotiva diesel-elétrica ou uma locomotiva elétrica, ela não passa por reduções. Tá? A quantidade de rotações de um motor elétrico é a mesma quantidade do eixo diretriz. Tá? Não existe câmbio, não existe diferencial, quer dizer, não existe câmbio, redução de marchas num veículo ferroviário. Então, lá eu tenho essa curva de força tratora, ela é contínua. Tá? E ela tem essa configuração aqui, ela à medida que a velocidade aumenta, ela diminui. Tá? Por que eu estou fazendo esse gráfico? Porque eu quero encontrar a velocidade de equilíbrio. Então, se eu fosse um veículo ferroviário, era mais simples o gráfico. Eu tinha aqui uma curva da força tratora, né? Aqui é a velocidade, e aqui é a força, tá? Onde eu represento a força tratora e as resistências. No ponto de equilíbrio aqui, onde a força tratora se equivale às resistências, eu tenho o que nós chamamos de velocidade de equilíbrio. Por quê? Porque a somatória das forças vai dar zero, então a aceleração é zero. Aqui eu tenho força tratora menos o somatório do conjunto das resistências. Nesse gráfico que eu mostrei, é o gráfico de um veículo rodoviário. Então, não existe continuidade no gráfico de força tratora. Tá? Depende da marcha, do nível de cada marcha. Então, está aqui, os gráficos por cada marcha. E aqui embaixo eu coloquei as resistências. Tá? Essa barra aqui de baixo é a resistência básica. É só a resistência aerodinâmica e a resistência de rolamento. Quando eu somo um grade qualquer, por exemplo, um grade de 5%,
essa curva vai, essa somatória das resistências vai ganhar uma componente associada à rampa, que é a resistência de grade, que a gente viu que é dada por 10 vezes o peso vezes a inclinação da rampa. E aí ela passou, então, para esse outro patamar aqui, ó, que é o que nós chamamos de resistência inerente, né, a resistência aerodinâmica mais a resistência de rolamento, somada com a resistência de grade. Tá? E aí é só a gente verificar dentro das curvas, das marchas de força tratora, onde é que as curvas se cruzam. A curva de resistência com a curva de força tratora. Então, eu encontro dessa forma a velocidade de equilíbrio. Ok? Veja que quando não tinha resistência de grade, que ela pode deixar de existir, né? Quando não tem mais grade, essa resistência deixa de existir. A curva de resistência baixou para cá. Então, a velocidade de equilíbrio, ela estava maior. Estava aqui entre 90 e 100, 95 km por hora. Quando surgiu a rampa, a condição de equilíbrio mudou para 65 km por hora. 64, 65 km por hora. Okay? Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo, inclusive, ver qual a redução de velocidade que ocorreu. Pela ação da força de resistência de grade. Bem, então, os softwares que fazem simulação de caminhões, eles usam essas equações clássicas do desempenho, né, da mecânica de locomoção, e a gente entra com as informações do grade da estrada, as inclinações das rampas e as extensões dessas rampas, as características do veículo, relação potência-massa, ou seja, eu entro com o motor do veículo, a configuração de diferencial e câmbio, o eixo, o tamanho da roda do veículo, todos os parâmetros, a área frontal, para calcular as resistências, etc. E com as características do relevo da estrada, né? Na verdade, o grade da estrada, e ele simula para mim o comportamento do veículo ao longo do trecho. Essa telazinha aqui é a tela de um dos programas que podem ser usados para esse tipo de simulação. Ela foi desenvolvida pelo Sérgio Demarco, que foi um pesquisador que passou lá pela Universidade de São Paulo, onde eu fiz minha pesquisa de doutorado, e aí eu usei esse simulador dele, por exemplo, para fazer as minhas pesquisas. E o nome é Trooper, né, que vem de Truck Performance, performance de caminhões, e a gente consegue fazer, então, essa análise. Eu fiz uma análise, usando esse software, usando 5 veículos. Eu defini 5 veículos de projeto, tá? Do veículo 1 até o veículo 6. Né? Na verdade, 6 veículos. E cada um desses veículos eu entrei com as configurações, daqui o parâmetro mais importante, ó, que vai interferir no desempenho dele, nas rampas, é a relação potência-massa. Tá? Então eu peguei o menos potente com relação à massa, ao peso, foi 3,16, e fui aumentando até chegar num veículo mais robusto, né, com 13,13 de relação potência-massa. Aqui são as configurações, é o tipo de veículo, a configuração 4x2, 6x4, aqui é 4 rodas sendo 2 tracionadas, né? Aqui são 6 rodas, aqui é o cavalo mecânico, com 6 rodas, né? Sendo das quais 4 são rodas tracionadas, ou seja, 2 eixos tracionados. Os caminhões normalmente, ou eles são 4x2, ou eles são 6x4. Ou 6x2 também, né? Eu posso ter 6 eixos, 6 rodas, ou seja, 3 eixos, e só um deles ser tracionado. Aqui a unidade tratora é o motor, tá? É o tipo de veículo, é a configuração do veículo. O motor dele, aqui é um Mercedes-Benz, aqui é um Scania, por exemplo, né, um Volvo. Aqui eram as configurações de motor que eu escolhi. Configuração de caixa de marcha e de diferencial. A potência desses motores, potência nominal, o PBT, e aqui que eu coloquei embaixo é a relação entre a potência e o peso. Tá? Porque eu posso ter um veículo de potência, por exemplo, se eu comparar esse veículo aqui, de 294, né, com esse seguinte aqui a ele, ó, esse aqui tem uma menor potência, que é 320, mas como ele tem um peso menor, ele acabou tendo uma relação potência-peso mais favorável, mais elevada. Tá? Então, na verdade, o que vale é essa relação entre a potência do motor e o peso. Eu fiz aqui uma configuração para ter essas 6 categorias, que são mais ou menos as categorias de veículos típicos que trafegam na frota de veículos brasileiros, tá? Então, eu montei em cima disso uma tabela, onde eu tenho, na primeira coluna, as classes de projeto, da classe 0 até a classe 4A,
os 3 tipos de relevo e as rampas máximas exigidas, né, permitidas, na verdade, para cada uma dessas categorias. Aqui são as velocidades de projeto dessas classes. Então, vamos pegar aqui um exemplo, classe 2. Classe 2 no terreno plano, eu posso ter rampas com até 3% de inclinação. A velocidade de projeto numa rodovia classe 2 terreno plano é 100 km por hora. Aí o que é que eu fiz? Eu simulei uma rampa com esse veículo, eu coloquei aqui os 6 veículos, ó, primeiro, segundo, cada um em função aqui, eu indiquei a relação potência-massa deles, tá? Mas esse aqui é o meu veículo lá que eu acabei de listar, V1, V2, até chegar no V6. Os 6 veículos com configurações diferentes, que foram utilizadas como dado de entrada no simulador. E aí eu peguei, por exemplo, esse veículo trafegando a 100 km por hora no início da pista, eu fui verificar com que distância ele tinha uma redução significativa na velocidade. Eu assumi, para as rodovias de pista dupla, que são essas 2 primeiras categorias, uma redução de 35 km por hora na velocidade, e nas demais, 20 km por hora, segundo um estudo de segurança viária que eu encontrei na literatura. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu fui ver quando é que o caminhão ficava com 80 km por hora, certo? E eu verifiquei que foi com 350 metros à frente. Então, eu iniciei a rampa com esse veículo, com essa configuração de potência e peso, ele trafegando no início da rampa a 100 km por hora, ele chegou a 80 com 350 metros. Esse outro veículo, ele chegou a 80 com 400 metros. Obviamente, à medida que a potência do motor aumenta, a relação potência-massa melhora, ele consegue vencer distâncias maiores. Nesse caso aqui, ó, ele chegou a 980 metros. Então, o comprimento crítico de rampa seria 980 para esse veículo com essa relação potência-massa. Esse aqui é só um exemplo que pode ser feito com simulador para gerar uma tabela mais completa de relação potência-massa, olhando para os parâmetros técnicos do DENIT. Tá? Bem, vocês estão vendo na tabela algumas situações onde está tracejado. O que é que isso aqui indica? Foi situações onde a velocidade de equilíbrio ela deu maior do que o limite que eu estava querendo chegar. Então, aqui eu poderia chegar até, nesse caso aqui, ó, terreno ondulado. Era para começar com 70, então eu ia olhar onde é que chegou com 50. Nesse último veículo aqui, ele não chegou a 50, ele estabilizou a velocidade, por exemplo, acima de 50. Eu comecei com 70, ele foi perdendo velocidade, mas ele não chegou a menos de 50. Qualquer que seja a extensão. Então, a velocidade de equilíbrio foi, por exemplo, 55. E aí eu posso ter uma rampa infinita. Tá? É isso que esse tracejado está me trazendo como informação.